como você está? Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Vamos juntos refletir na palavra do Senhor? Eu estou lendo o livro de Primeira Reis, no capítulo 19, e onde fala sobre Elias. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre Eliseu. Eu quero começar com você no versículo 13, no finalzinho dele, a parte C. Uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safalá, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará a todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Elias pensa que ele está sozinho, mas aqui o Senhor fala que fez sobrar 7.000 em Israel, 7.000 que servem ao Senhor. Elias estava se achando o único, mas ele não estava só. E nós não estamos só, nós somos o corpo de Cristo, nós temos muitos outros que servem ao Senhor. O Senhor trabalha na vida de cada um de nós como Ele quer. Mas eu quero te chamar a atenção aqui na palavra do Senhor, onde o Senhor fala para que Elias, ele unja Eliseu para suceder a ele como profeta. E Eliseu, ele é ungido por Elias e ele tem um tempo na caminhada com Elias, ele aprende muito com Elias e, e aqui chega uma hora, já aqui no livro de Segunda Reis, onde é a hora de Elias partir. Ele pede ao Senhor para levá-lo, e o Senhor mostra para ele que chegou a hora, né? Ele passa por vários lugares, passa por Gilgal, por Betel, por Jericó, e em cada lugar desse que ele passa, visitando os profetas de cada lugar, nessa época a gente vê falando da escola de profetas ou os discípulos dos profetas, né? No livro de Segunda Reis, capítulo 2, onde eram pessoas que buscavam conhecimento das coisas do Senhor, e é algo que nós precisamos buscar, se que a nossa escola de profetas hoje seja um curso de teologia, ou seja, você ser discípulo de alguém que você realmente admira, que seja um servo do Senhor. Nós precisamos andar com pessoas que sejam melhores que nós nas coisas do Senhor, que sejam cheias do Espírito Santo, que sejam cheias de conhecimento das coisas de Deus, pessoas que nós olhamos e admiramos, para que nós possamos crescer com essas pessoas. É importante que nós andemos com quem tem mais do que nós. Isso é essencial nas nossas vidas, se nós queremos crescer no conhecimento, se nós queremos crescer em graça, é importante que nós busquemos verdadeiros servos do Senhor. Bom, enfim, Elias, ele passava por esses lugares, e a cada lugar que ele passava, os profetas do Senhor falavam para Eliseu: o Senhor vai levar
o seu mestre, você sabia? E assim eu sabia, porque foi mostrando em cada lugar. E Eliseu, ele não se afasta de Elias, ele fica atrás de Elias. Aqui no versículo 6, versículo 5 fala assim: em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei. Ele já havia passado por Gilgal, por Betel e havia falado a mesma coisa. Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram o chão em seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético, ou peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Disse Elias: o seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que você pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pregou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Sabe, queridos, o que eu quero falar com vocês nessa palavra é: nós precisamos ter discípulos. Nós ou alguns precisam ser discípulos. Nós precisamos formar líderes. Nós precisamos formar líderes que sejam melhores do que nós. Nós não podemos reter aquilo que o Senhor nos dá. Nós não podemos segurar as bênçãos do Senhor, querer sermos grandes, porque o Senhor, toda honra, toda glória é para o nosso Deus. Nós precisamos formar pessoas capacitadas. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo ele nos dê capacitação. Aqueles que são pastores geralmente têm o dom de observar dons nas pessoas. O Senhor mostra os dons que tem na vida de cada um e nós precisamos estimular esses dons que o Senhor tem dado para a vida dos discípulos. Os discípulos, eles não são nossos, os discípulos são discípulos de Jesus. Aqueles que estão começando, se apeguem a líderes abençoados, se apeguem a líderes que vão fazer você crescer. Busquem conhecer ao Senhor, busquem conhecer mais e mais a palavra do Senhor, sejam cheios do Espírito Santo, mergulhem em águas profundas, queiram mais do Senhor e nunca se esqueçam, toda glória, toda honra, todo louvor é para o Senhor.
nós entregamos aquilo que nós fazemos para o Senhor. O Senhor, Ele cuida de nós, o Senhor nos abençoa de uma maneira maravilhosa. Como é bom nós servirmos ao Senhor. O Senhor, Ele cuida de nós, Ele abençoa as nossas vidas, Ele prepara coisas maravilhosas para aqueles que servem ao Senhor. Eu sou prova viva daquilo que o Senhor pode fazer na vida daqueles que servem a Ele. O Senhor cuida, o Senhor honra, o Senhor abençoa. Nós temos lutas, temos dificuldades, temos aflições, sim, mas o Senhor nos toma pelas mãos, nos coloca em pé, nos abençoa, nos renova, nos restaura, nos prepara para mais uma batalha e assim nós vamos levando a vida. Mas eu falo, aqueles que já são líderes, vamos preparar outros líderes, vamos formar outros líderes, vamos batalhar para formar um corpo de Cristo abençoado, porque não tem melhor. O Senhor, Ele quer o povo dele cheio, o Senhor quer o povo dele preparado, capacitado para fazer a sua obra, que tudo que nós venhamos fazer com excelência, que tudo que nós venhamos fazer, nós venhamos buscar dar o nosso melhor. Por isso nós precisamos de conhecimento da palavra de Deus, para que nós não venhamos falar coisas erradas, para que nós não venhamos interpretar de maneiras erradas, para que nós não venhamos tomar a nossa própria interpretação, querer que a palavra diga aquilo que é da nossa vontade. Não, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e ensinar aquilo que é verdade, nunca distorcer nada. Nós precisamos ter compromisso com o Senhor e sermos constantes, sabe? Mesmo em meio à luta. Ah, vem a luta, ai, hoje eu não estou dando conta, hoje eu não posso. Não, nós precisamos levantar a nossa cabeça e crer que quem cuida de nós é o Senhor. Então não abaixa a sua cabeça, se levante, marche, confie no Senhor. O Senhor cuida de você. Que nós venhamos crescer, que nós como líderes venhamos crescer, que nós como discípulos venhamos crescer, crescer sempre no conhecimento da palavra do Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor, que nós venhamos conhecer, nos aprofundar cada dia mais, que nós venhamos ser cada dia mais ministrados, dirigidos, instruídos pelo Espírito Santo de Deus, que nós venhamos buscar conhecimento da palavra e ser cheios do Espírito Santo, orarmos, confiarmos no Senhor e sabermos que nada é pelo nosso braço, se não for o Espírito Santo agindo, se não for Ele ao nosso lado, de nada vale palavras eloquentes, palavras bonitas, elas são vazias, palavras da minha boca somente não vão surtir efeito sobre a sua vida, se não for a mão do Senhor agindo, de nada vale que nós venhamos orar em todo tempo. E eu já aproveito e te convido a orar, e que quando eu parar essa oração, você continue orando, entregando tudo ao Senhor, peça para que Ele mostre o caminho que Ele tem na tua vida. Não esqueça de curtir, de compartilhar essa palavra. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Quando você compartilha essa palavra, você abre o leque para que muitas outras pessoas que eu não tenho acesso e você tem, para que essas pessoas possam ouvir essa palavra e assim nós vamos ampliando grandemente o alcance da palavra. Por isso eu te peço, me ajude. Eu vou começar a orar com você e você vai continuar orando. Deus Santo, Deus maravilhoso, eu entrego essa vida que está aqui comigo nas tuas mãos, Pai. Seja um líder, seja um discípulo, todos nós somos seus discípulos, Senhor. Seja alguém que está apenas começando, Pai, mas que o Senhor venha instruir no teu caminho, Pai. Que o Senhor venha capacitar, Pai. Que assim como Eliseu teve uma unção dobrada do espírito de Elias, que essa pessoa que ora comigo, Pai, venha receber uma porção dobrada do teu espírito, Pai. Que essa pessoa, Senhor, venha ser cheia de conhecimento da tua palavra, que ela venha ser cheia do teu espírito, que ela, Pai, tenha dupla honra, Senhor, que o Senhor venha estar na vida dela de uma maneira especial, Pai, porque é para o teu reino. Senhor, continua nessa vida, continua, Senhor, ela continuará orando e que o Senhor esteja ensinando os teus caminhos no nome de Jesus. Fica com Deus.